Oi, bom dia, irmãos. Passando aqui para apresentar o slide para vocês. Eu já havia falado com o Rafael, hoje pela manhã eu comuniquei o pastor, né, sobre uma proposta, né, de planejamento para que nós venhamos a conseguir recursos para poder fazer essa linha das crianças. Como a gente sabe, é uma vontade, né, que a igreja tem de aumentar esse projeto, esse trabalho com criança e que nós possamos estar colocando em prática, né? Eu vou dar como sugestão, né? Fiz até uma apresentação aqui rápido para os irmãos entenderem qual a minha proposta e aí se toda a igreja abraçar a ideia, nós vamos trabalhar em cima disso, certo? Eu criei um slide para ficar mais fácil a visualização, né? Tipo assim, seria uma missão salinha. O que acontece? Qual é o objetivo aqui? A gente tem que buscar formas, né, certo? De ajudar a contribuição da reforma da salinha, né, para melhoria, porque a gente entende que a igreja ainda não consegue, né, ter essa autonomia de simplesmente fazer essas melhorias por enquanto, né. E aí eu separei aqui, qual é a finalidade, né, de a gente poder estar melhorando, estar reformando essa salinha. Primeiro que a gente tem que focar em dar qualidade, né, aos recursos e também é necessário para melhorar o trabalho, para a gente poder interagir mais com o membro da comunidade, né? Ou seja, trazer mais pessoas da comunidade para dentro da nossa igreja, que eu acho que esse é um objetivo que vai além da questão social, né? Vai também o lado espiritual, que a gente sabe que a proximidade da comunidade com a igreja vai trazer o crescimento não só da igreja, mas como do Evangelho de Jesus, né? O segundo, instruir e acompanhar o desenvolvimento intrapessoal de cada aluno, porque eu acredito que com mais espaço e com a qualidade melhor de ambiente, né, a gente vai conseguir estar desenvolvendo mais essa questão de acompanhar, né? E, tipo assim, vai ter um pouco mais de tranquilidade, vai ter, espero que logo logo a gente possa estar com um crescimento aí de que mais pessoas venham a ajudar, né? Então, o 3, cuidar e amparar e dar suporte emocional com diretrizes cristãs, né? Eu acredito que esse papel a salinha já faça, né? Então a gente só aprimorar mesmo, né? Porque com uma salinha maior a gente consegue ter uma demanda maior de crianças. E o 4 é realizar tarefas e avaliações a fim de desenvolver a ética e a moral voltada ao caráter cristão, né? Sempre nessa pegada de ter uma identidade de igreja, né? E ter de verdade essa melhoria. Como que eu imaginei a gente fazer essa arrecadação? Campanha de doações, né? Ou seja, tinha falado com o Rafael, ele falou, inclusão sociodigital, e é exatamente essa palavra, né? Ter esse engajamento virtual. Aí como que a gente vai chegar nesses apoiadores? A minha ideia é de que a gente comece, tipo assim, alimentando, né, redes sociais, buscando parcerias, porque sem isso não é viável pra gente, mas sempre orando, né, para que Deus encaminhe pessoas certas, que o trabalho dê certo, para que apareçam pessoas com vontade de fazer, com vontade de doar. E aí, a ideia inicial é lançar vídeos de chamado, né? Ou seja, vídeos curtos mostrando o propósito disso e como fazer e o que precisa para fazer, né? A gente pode estar lá ali criando um vídeo de apresentação, né, sobre a igreja, pois acredito que a igreja tem como referência, né, os cristãos que estão nela. Acredito que um evangelho verdadeiro e pregado da forma correta, como a nossa igreja vem trazendo, serve como uma direção, serve como exemplo para a comunidade, né? E aí a gente cria um videozinho ali das crianças falando sobre a salinha, né? E um vídeo sobre o pedido, né? Tipo assim, apresentando qual é o objetivo e a missão dessa salinha, não só como igreja, mas também como sociedade, né? E apresentar um andamento do trabalho em todo. A divisão das missões eu dividi em 4 etapas, certo? Onde eu até nomeei aqui com nomes bíblicos, né, para facilitar, decorar as etapas. A primeira seria a etapa Noé, né, que seria levantar a alvenaria daquela última sala, né, que a gente sabe que ela que vai precisar mais dessas reformas, né, para que a gente possa levar as crianças para lá. Na verdade, o foco essencial
é essa sala de trás, né? Para que ela venha a se tornar salinha por ser um espaço maior, por ter uma melhor área para poder trabalhar. A gente tem que reforçar aquela coberta, porque as telhas são de ferro, então não se preocuparam com reforço. E substituir, né, as telhas que hoje são de metal, que são muito quentes, por telha de fibrocimento, né? Eu tinha até dado a sugestão na reunião de que essas telhas fossem de telha colonial, né? Telha cerâmica. Só que, pensando bem, além de ser pesada, ela não vai suprir o peso do gesso, né? Porque, tipo assim, se uma telha dessa afasta, como é maneira, acaba que vai molhar o gesso e a gente vai ter dor de cabeça, né? A segunda parte aqui, eu nomeei como root, missão root aqui, segunda parte. Vai vir a elétrica, hidráulica, o esgoto, as janelas, né? No caso eu coloquei no projeto 2 janelas e a porta, né? Na verdade é só uma que, como o ambiente vai ser em algum momento climatizado, então tem que ter uma porta para poder fazer essa vedação, né? Já na etapa 3, aqui nomeada como José, né? A gente vai aqui colocar a questão do reboco, a instalação das luzes, né? Alguns LEDs, alguns painéis de LED no teto e o forro de gesso, né? Eu acredito que grande parte disso a gente consegue muita ajuda na questão de mão de obra, né? Eu até conheço gente que pode muito ajudar a gente nessa questão, mas o material em si vai ser um desafio para a igreja. A etapa 4 aqui, nomeei como Paulo. Paulo sendo sempre estando junto aí, né, na obra. Então, revestimento do piso, pintura e ar-condicionado. Eu sei que hoje em dia é um ar-condicionado mais ou menos na média que vai precisar para lá, porque o espaço é grande, né? Se a gente for dimensionar a uma maneira a sobrar, que geralmente as pessoas fazem os cálculos dessa forma, sobrando no dimensionamento, acredito que um ar-condicionado de pelo menos 36 mil BTUs tem que ir para essa sala, né? O que hoje em dia está em torno de uns R$ 2.500, R$ 2.800, né? Vamos lá. Entrei aqui na questão de material e valores, não coloquei valor porque isso é muito complicado, tem uma discrepância enorme, né? É disparado, todo mundo que constrói, que faz alguma coisa sabe que essa parte de orçamento é uma parte complicada, porque em alguns locais o valor é X, em outro lugar é 10x, né? Ou seja, muito relativo, então tem que buscar melhores valores. Mas eu coloco aqui, vou citar de uma forma bem rápida a questão de material, para a gente entender, tipo assim, o que vai precisar. Porque não é impossível, né? E dividido em 4 etapas vai ficar mais fácil da gente concluir. Mas não é impossível fazer isso. A primeira etapa, né? Etapa 1 aqui. 600 tijolos, 4 sacos de cimento, 48 telhas de fibra-cimento, 50 cm por 2,44, 150 parafusos autobrocantes, 6 barras de ferros de reforço de 6 metros cada uma. Essa é a primeira etapa, né? E com certeza a ajuda e a disposição dos irmãos para que isso esteja sendo executado, né? A etapa 2. Uma peça de cabo azul 2,5, uma peça de cabo verde, uma peça de cabo vermelho, uma peça de cabo branco, 25 metros de eletroduto flexível, 10 caixas 4x2, 2 interruptores triplos, 8 tomadas duplas, 12 metros de cano de 25, 2 torneiras, uma pia dupla, 2 janelas de 1,20 por 1,10. E na verdade esqueci aqui de colocar a porta também, né? Tem uma porta lá que a gente tem que providenciar. Já na etapa 3, o reboco e chapisco, né? Então vai ser necessário ali uns 10 sacos de cimento para isso, 6 metros de areia grossa, 3 metros de arisco, a iluminação, que seria no caso as luminárias, né, os LEDs, as fontes, o que for necessário aí, gesso, né, para o forro, no caso 32 metros, eu acredito que o acartonado vai ser melhor pela questão de rapidez, de agilidade, né? E não pesa tanto na estrutura quanto o forro de plaquinha. Já na etapa 4, são 70 metros quadrados de revestimento, piso em 1 metro da parede, né? Vai dar ali uns 36 metros mais ou menos de piso, e aí seria interessante que na sala das crianças esse revestimento aí subindo ali 1 metro da parede, né? Na parede, para evitar que tenha que estar reformando
de ano em ano, por conta de salitre, de umidade. A gente sabe que toda casa, quando dá um ano, tem aquele desgaste, né? E como criança geralmente suja mais, tem ali lápis, tem tinta, essas coisas, fica mais fácil até de lavar. E aí 4 baldes de massa PVA, certo? Um balde de tinta para parede, um balde de tinta para forro e o ar-condicionado de 36 mil BTUs. Gente, parece uma coisa, né, bem surreal, mas a proposta é essa, é divulgar o máximo possível, é buscar parceria com o depósito de construção das localidades, né, perto da gente, até longe da gente às vezes, por meio de ofício, por meio de pedido, por meio de visitas, né. Outras igrejas, às vezes tem igrejas perto que querem fazer esse tipo de trabalho, mas não tem, às vezes eles já têm as condições instaladas no dele, tipo assim, sabe a necessidade que tem nos outros. E aí buscar ajuda voluntária, né? Para a questão de mão de obra e também oferta para o material. Se fosse possível fazer vaquinhas online, né? E é muito importante que para isso tudo seja criado um fluxo de mídia social, né? Ou seja criada uma administração ali que consiga estar colocando vídeo nas plataformas. Eu sei que, tipo assim, hoje em dia a igreja tem meio que um preconceito com a internet, porque a internet, assim como é usada para o bem, também distorce bastante as coisas, né? Mas a gente pode usar ela como uma força aliada, né? Nesse caso. E aí a gente pode estar buscando, por meio de vídeos, né? Na internet, sempre apresentando, sempre com clareza para todos, o andamento disso tudo, né? O projeto tem que ter a participação o máximo possível de todos os membros. Isso é essencial, que como na reunião a Nada até chegou a comentar, a igreja anda meio dispersa assim com comunhão, né? Eu acredito que não só em momentos de lazer, mas na questão de trabalho é muito importante que todos participem, né? Porque o desenvolvimento vai ser muito gratificante, né? E qual é o ideal? O ideal seria a gente estar apresentando toda semana, né? Tanto conteúdo nas redes, como um vídeo, sei lá, YouTube e essas outras plataformas, como com os parceiros, com as pessoas que ajudaram, né? Por meio de vídeo e de visita pessoal, agradecendo, né? A igreja, algum membro designado da igreja está indo lá agradecer pessoalmente, né? Mostrar vídeo à igreja, levar um vídeo para a igreja do andamento, mostrar o trabalho acontecendo, né? Porque às vezes a gente se depara com muita gente querendo muita coisa, mas que no final das contas não tem uma prestação de conta, não vê resultado, né? Isso é um pouco complicado, né? Então, irmãos, acho que é só, né, a apresentação que eu fiz, que espero que tenha sido rápido, não marquei nenhum tempo, mas que os irmãos possam estar me dando um feedback aí, né, uma resposta sobre o que vocês acham da gente estar fazendo isso. Não vai ser fácil, né? Não vai ser imediato, mas eu acredito que é uma forma viável de que a gente possa buscar melhoria para as nossas crianças, né? Para a igreja como um todo, mas principalmente para as crianças. Irmãos, pois esse era o vídeo. Muito obrigado e a paz seja convosco.